possibilidade de sanção. Sanção vista seja com penalidade propriamente dita, uma sanção estricto sensu, ou uma sanção lato sensu, no sentido de que o Estado tem o monopólio da força. E o Estado pode, então, forçar determinados indivíduos a eles sujeitos a cumprir com determinadas providências, né? As normas sociais, elas também buscam regular a conduta humana através de uma sanção, mas é uma sanção difusa, né? Uma sanção não institucionalizada, que ocorreria com a pessoa se ela adentrasse esta sala, por exemplo, de roupa de banho, né? Para um evento como esse, todos iriam olhar, né? O que está acontecendo aqui, e essa pessoa certamente sentiria uma profunda vergonha. Que muitas vezes acontece com estrangeiros, né? De outras culturas que chegam aos países, né? Com certeza que muitos já passaram por algumas situações, talvez, como essa, né? Ou de um convidado, que é uma pessoa que é convidada para um casamento, né? E tem um convite dizendo que é traje passeio completo, ela chega lá de calça jeans e camiseta, né? Essa pessoa certamente sofrerá uma sanção que todos olharão de forma enviesada. Como ocorre, por exemplo, com o exemplo dado pela professora Carramado ontem, do vizinho que ele não separa o lixo, né? Foi mencionada a questão da separação do lixo, como implementar esse comportamento mais sustentável. Atualmente, em muitos lugares, se nós temos lá as lixeiras separadas e o vizinho simplesmente as ignora, em determinados contextos sociais, isso já é visto como um comportamento não desejável, um comportamento execrável, digamos assim, e também isso serve como uma forma de regulação social. Mas nós também podemos buscar regular a vida em sociedade através do mercado. O mercado já não atua com a ideia de sanção, já atua com a ideia de preço. Então, quanto mais cara uma providência, menor será a chance de que ela venha a ocorrer. Então, se eu quero incentivar o consumo de cigarros, por exemplo, eu posso baixar o preço do cigarro. Se eu quero desincentivar este consumo, posso aumentá-lo, como ocorre bastante no Brasil, por exemplo, com a utilização do imposto de produtos industrializados, o IPI, sobre o cigarro. Ele tem a chamada finalidade extrafiscal. E extrafiscalidade geralmente se utiliza da técnica do mercado, né, através do aumento do preço para evitar o consumo de determinada mercadoria por determinado produto. Por fim, nós podemos tratar de uma regulação através da arquitetura. E por arquitetura, eu trato, como faz o Lawrence Lessig, da maneira como as coisas se apresentam no mundo. Então, determinada cidade, a maneira como ela é organizada, ela pode favorecer ou não debates públicos, reuniões públicas, né? Encontros entre pessoas de diferentes esferas sociais, como foi abordado na data de ontem pelo colega doutor João Miranda, né? Tratando de como as cidades são arquitetadas, como elas são construídas, e o problema dos espaços privados, como que eles têm muitas vezes enclausurado as pessoas em suas próprias esferas. E o direito pode atuar sobre a arquitetura de forma também a incentivar ou desestimular determinadas condutas. Se nós tratamos então de arquitetura, nós temos uma série de exemplos que podem ser tratados, que vão abrir nossos olhos acerca da importância de como as coisas se apresentam no mundo para o exercício de determinados direitos. No Brasil, nós temos uma regra constitucional pela qual as praias brasileiras, belíssimas praias brasileiras, elas são bens de uso comum do povo. Consequentemente, nós não poderíamos ter restrições ao seu acesso. Bom, se nós temos barreiras físicas que impedem que as pessoas venham a ter acesso efetivo às praias, isso é uma restrição causada pela arquitetura. E a arquitetura pode, inclusive, ser modificada para atender determinados valores. Nós temos aí um exemplo também da cidade de Londres, no Reino Unido, do que veio a ser chamado de arquitetura hostil. A cidade de Londres, buscando evitar que, por exemplo, mendigos viessem a dormir em determinados pontos públicos, como bancos de praças e próximos a portas de estabelecimentos, começaram a moldar a arquitetura da cidade para evitar que isso ocorresse, colocando, por exemplo, spikes, o que eles utilizam, espinhos, né, atrás de portas, que serão locais em que mendigos dormiriam, para evitar que as pessoas ali se deitassem
né, o que levou a piada de que agora, para ser mendigo em Londres, é necessário que você seja um faquir, que você consiga dormir sobre pregos. Né? Também os bancos de praça começaram a ser desenhados com encostos para os braços, tal qual nos aeroportos, de forma a evitar que a pessoa possa ali dormir. Então, a forma como a cidade ela é estruturada, ela vai incentivar ao mundo determinadas condutas. O acesso de pessoas com deficiência em determinados locais, se temos rampas ou não rampas, como nós temos aqui na Faculdade de Direito, isso vai permitir ou impedir que pessoas com deficiência venham a ter acesso a esses locais. Foi dado pela professora Alexandra Leitão ontem também um exemplo muito bom. Se a escola é longe, a criança não consegue chegar na escola, isso lesa o seu direito de acesso à educação. Sim, se não há transporte, né? Sim, se a escola, o fato da escola ser longe também é um elemento arquitetural que vai influenciar profundamente o exercício do direito à educação, assim como o exemplo dado ainda pelo professor Carlos Amado sobre a coleta seletiva. O fato de a prefeitura, o município, o poder público, instalar lixeiras de diferentes cores para que as pessoas possam separar mais facilmente o seu lixo, também é um ponto de arquitetura que vai favorecer a conduta de separar o lixo. E nós temos também um exemplo dado pela professora Roberta Caldeira, do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho que ela aborda os chamados enclaves fortificados, né? Ou seja, como que a arquitetura, e ela compara a arquitetura de São Paulo e de Los Angeles, como que a partir dos anos 90 passou a ser uma arquitetura exclusiva, no sentido de manter os ricos separados dos pobres, né? Sob argumento muitas vezes de segurança pública. Eu finalizo os exemplos de arquitetura com um elemento retirado da biografia de Steve Jobs, né, pelo Walter Isaacson. Steve Jobs, ele, quando comprou a Pixar, ele mandou fazer uma reforma do prédio da Pixar, e ele buscou desenhar o prédio todo convergindo para um determinado ponto, de forma a favorecer os encontros casuais entre as pessoas, porque, na opinião dele, isso acabou dando muito certo. São esses encontros casuais que permitem a troca de ideias, a troca de impressões, e daí que saem excelentes projetos. Né? Daí nasceu, por exemplo, segundo um relato, a ideia de Toy Story. Né? O sucesso do filme pode falar por si só. Mas a arquitetura, ela não se apresenta somente no mundo físico. A arquitetura também se apresenta no mundo digital. Né? E aí é que eu passo para a segunda premissa da minha exposição, que existiria um meio ambiente digital, ou seja, a forma como a internet, que hoje é onipresente em nossas vidas, dados mundiais indicam que cerca de 40% da população mundial tem acesso à internet, esse nível chega a 95% em países como a Finlândia, no Brasil está em torno de 51%, parece que em Portugal em torno de 55%, sobretudo essa expansão movida pela expansão dos dispositivos